Boa noite. Estamos iniciando mais uma roda de conversa. Um projeto da CBKT, Confederação Brasileira de Karatê-Do Tradicional, com a anuência do seu presidente, professor Sérgio Bastos. Eu sou Eca Patriarca, diretor social, e estou em parceria com Martina Rey, diretora de eventos. Hoje nós teremos 3 grandes personalidades do Karatê-Do Tradicional no Brasil: professor Nelson Góes, professor Nelson Santi e Jean Eduardo. Espero que curtam mais esse projeto Roda de Conversa. Agora eu gostaria de apresentar os nossos convidados para todos que estão assistindo. É bom de saber um pouco da história das pessoas que fazem parte da nossa instituição. Quando a gente conhece a história, a gente respeita mais ainda. Então, para começar, o professor Nelson Góes, atual diretor técnico da CBKT, quinto Dan da CBKT, profissional de educação física com especialização em treinamento desportivo e aperfeiçoamento em gestão esportiva, competidor de 85 a 92, atleta de seleção baiana de comitê de 87 e 89, entrou na FKTB em 1990, estando em algumas colocações, né, de comitê Catar entre 90 e 91. Foi presidente da FKTB por 2 gestões, diretor técnico também dessa mesma instituição, técnico adulto masculino e feminino campeão em 2015 e 2016. Professor Nelson Santi, também quinto dan da CBKT, iniciou em 85 na cidade de Curitiba, com o sensei José Ferreira Lima. Hoje treina com Shihan Júlio Taku Arai e com Shihan Gilberto Gettner. Ministra aulas de karatê em Campina Grande do Sul, no Paraná, desde 1990. Técnico da Seleção Brasileira de Karatê-Do Tradicional em 2009 e coordenador técnico desde 2010. Ex-diretor técnico e ex-presidente da Federação Paranaense, ex-presidente da ADTES, Associação de Desenvolvimento Humano e Social. Atleta da Seleção Estadual desde 91 e atleta da Seleção Brasileira desde 96. 19 vezes campeão estadual, tetracampeão brasileiro, tetracampeão pan-americano em diversas modalidades e vice-campeão mundial. Jean Eduardo, bacharel cursando bacharelado em Educação Física, terceiro dan da CBKT, professor da Escola Colina e da Escola Seduca Kids, coordenador e responsável técnico de Karatê na Secretaria de Esporte de São José dos Pinhais, presidente da Associação Esportiva e Artes Marciais de São José dos Pinhais, vice-presidente da Federação de Karatê-Do Tradicional do Paraná, proprietário da Escola de Artes Marciais Jean Eduardo, membro da Seleção Brasileira desde 2010. Como títulos nacionais, 2 vezes vice-campeão, 5 vezes campeão e 2 vezes campeão sul-sudeste. Em eventos internacionais, 8 vezes campeão pan-americano, 1 vez campeão da Copa Nishiyama, vice-campeão mundial interclubes de kata individual, terceiro colocado no Mundial Interclubes de Comitê Individual e terceiro colocado no Campeonato Mundial em Fukugo. Ou seja, todos os nossos convidados estão extremamente preparados para essa roda de conversa, dentro do tema performance de atletas em competições, seja como atleta ou como técnico. E vamos começar então. Eu divido sempre o tema em alguns subtemas e vamos começar então com o seguinte subtema: a formação do atleta, tá certo? E para começar, eu pergunto a Jean. Jean, qual a sua opinião, qual a sua estratégia para preparar o atleta desde faixa branca? O que é que você pensa quando você pega um atleta faixa branca e percebe que ele tem uma predisposição à competição? Então, quais são as suas estratégias aí de treinamento? O que é que você pode dizer para a gente? Qual a sua ideia, a sua experiência? Como responsável técnico da competição de São José, a gente já, igual você disse, olha as crianças que começam, o adolescente, até mesmo adulto, você a gente poder colocar em competições, né? O que mais a gente tem que é o fundamento. E o karatê é o fundamento, é o que importa, e o karatê tradicional sempre vê bastante essa questão do fundamento. A gente não pode aplicar qualquer golpe de qualquer maneira que não é pontuado. O kata tem que ter seu fundamento, transição, base,
capacitação, né? Aterramento. Então, assim, o que eu pego, na verdade, nem desde quando é faixa preta, quando é faixa marrom, já é adulto, é o fundamento. Não deixo de aplicar o fundamento sempre, sempre. Assim, quando começo já a desenvolver um pouquinho mais, aí vou colocando atividade para poder desenvolver velocidade, né? Velocidade, onde vai conseguindo se adequar e fazendo um trabalho para conseguir atingir um nível técnico para competição. Ok, obrigado, Jean. Dentro dessa linha de formação, eu pergunto agora ao professor Nelson Santos, em relação à gestão mesmo de pessoas. Professor Nelson Santos, enquanto técnico, coordenador técnico das seleções brasileiras de karatê-do tradicional, como é que você pensa a questão da gestão de pessoas nos pontos físico e psicológico, né? Na formação do atleta? Você recebe um atleta de um estado, e essa preparação física e psicológica, qual a sua opinião sobre isso? Qual o seu trabalho, a sua experiência? Bom, os atletas, na verdade, não chegam tão preparados fisicamente, né, na seleção. Nem todos, né? A gente chega na seleção brasileira, pede, faz a convocação, mas a gente pede para fazer o treinamento nos seus estados, né? Preparação física, né? Mas nem todos conseguem fazer isso, né? E do que acontece? A gente, dentro da seleção brasileira, a gente tem que fazer o trabalho mais específico, né? Direcionado, né, à competição, né? Trabalhando as regras da competição, né? E se o atleta chega mal fisicamente, ele não vai conseguir atingir o nível certo, né? A gente tem que trabalhar, né, trabalhar o mental dele, né? Trabalhar a parte mental, que ele mesmo ali não conseguir chegar no nível que a gente quer, a gente como técnico quer que ele chegue, né, lisinho, pronto na competição, mas nós temos que fazer com que ele acredite nele, né? Tem que tacar, né, a mente forte. Daí, a gente trabalha muito a parte psicológica, né? E como o tempo é curto, né, de treinamento, né? Então a gente tem que, não adianta chegar e fazer um monte de coisa no treinamento, a gente trabalha mais específico, escolhe o que o atleta vai fazer ali, já na nossa cabeça. O atleta não sabe o que ele vai fazer, mas nós, como técnico, já sabe o que ele vai fazer, né? Então, a gente vai trabalhando isso no treinamento, né? Mas o certo, assim, para um atleta de alto rendimento mesmo, ele tem que fazer um macro ciclo de treinamento antes, né? Durante o ano. Daí, quando for convocado para a seleção, né, chega na seleção, a gente faz, na seleção, um treinamento de mesociclo, né, e microciclo, né? Treinamento curto, né? Que é tipo de 7 a 10 dias de treinamento. Então, é muito pouco tempo, né? Então, a gente tem que trabalhar com o objetivo, né? O objetivo, né, específico, né, do rendimento do atleta, né, dentro da competição. Então, é bem complicado, assim, sabe? Nesse sentido, né? De um atleta chegar, né, não pronto. Então, por isso que a gente sempre incentiva, motiva, né, os atletas a fazer seu treinamento físico, né, dentro do seu estado para chegar pronto, né, fisicamente. Porque daí a parte de ajuste técnico, né, daí fica mais fácil para o técnico cuidar ali, né? Faz um ajustinho e o atleta já responde rápido, né? Então, essa a nossa preocupação, na verdade, com o atleta, na performance dele, né? E para que ele tenha um excelente rendimento dentro da competição e o resultado, né? Que é o objetivo do atleta, né? Chegar bem, né, nas finais, chegar a ser campeão, né? Então, tem um excelente resultado. Para isso, tem que ter essa preparação, né? Sem físico, preparação física, preparação técnica, né? E mental, o adversário, o atleta não consegue chegar a 100%. Então tem que estar junto isso daí. Ok, obrigado. Professor Nelson Góes. Veja bem, falamos da preparação a partir do faixa branca,
do processo de chegada do atleta à seleção. Nessa questão da formação do atleta e da caminhada dele, vamos pensar agora na longevidade. Passada a fase inicial de aprendizagem, a fase de atleta top, chegou no topo, e o processo pós-topo de longevidade do atleta, de manutenção de parte física, de manutenção de resultado, né? O que é que o senhor pensa sobre isso? Olha, o karatê-do tradicional ele tem até uma particularidade nesse aspecto. Se você pegar a faixa etária de muitos atletas que competem em alto nível dentro do karatê-do tradicional, é diferente de outras modalidades esportivas e de outras organizações do próprio karatê. Por quê? Porque o método de treinamento habitual da sua academia não difere tanto do que a regra exige. Não é um campeonato de velocidade, entende? Porque a perda da velocidade ela é inexorável a partir dos 30 anos, ali você vai começando a perder. Mas como o karatê, isso estou falando em comitê, né? Como o karatê tradicional, ele não se baseia somente na velocidade, existe uma série de outros elementos. Nesse aspecto, ele promove, ele consegue que o atleta, se ele soubesse se cuidar, postergar a sua carreira esportiva. São muitos atletas que, com mais de 40 anos, com 40 anos, apresentam um estado atlético bom, nível técnico bastante satisfatório e competem em pé de igualdade com os mais jovens. Então, o atleta tem a sua fase inicial, como você citou, tem um auge esportivo pelos componentes físicos, principalmente, e depois ele também tem a experiência, né? Ele já aprende a treinar melhor, ele tem que ter um aparato em volta. Eu acompanho pelas redes sociais, e todos nós temos acesso, muitos dos nossos atletas, como o professor Santi falou aí, eles procuram fora da academia dar o suporte. Então, tem gente com suporte nutricional, tem gente fazendo um trabalho físico fora, acompanhado por fisioterapeuta, também um trabalho psicológico, porque o trabalho técnico, o trabalho físico, o trabalho psicológico e até o tático, se você pensar em estratégia, eles são indissociáveis. Não tem como eu render bem tecnicamente se fisicamente eu não tiver uma condição adequada para atender aquelas solicitações motoras. Não tem como eu render bem tecnicamente se a estratégia montada por mim ou pelo meu treinador não for a mais adequada, seja no EMBO, seja no Kata equipe, na realização de um bunkai, seja no comitê. Não tem como eu render tecnicamente bem se eu não estiver focado, se não estiver centrado, se eu não estiver concentrado, sofrendo poucas interferências do que vem de fora. Então, o rendimento esportivo é um conjunto daquilo que você consegue de excelência nas esferas técnico, tático, físico e também mental. Então, esse somatório é muito importante. Os atletas hoje têm acesso a isso, conseguem fora do seu local de treinamento habitual ter alguma estrutura, e quando chegam à seleção brasileira, como bem citou o sensei Nelson Santos, e o Jean é um atleta de seleção, é pouco tempo, 1 semana, 10 dias, e o treinamento ele é intenso, é um treinamento forte. E eu vi outras lives quando aconteceram, atletas importantes da seleção, o Jean pode dar o testemunho e o professor Santos, se trabalha outros elementos como resiliência, como persistir, como suportar o treinamento. E eu vi alguns atletas falando que o professor Watanabe, por exemplo, cobra muito mais a postura que você vai ter dentro do dojo até do que o resultado. Então, o karatê-do tradicional ele tem essa característica, que não é uma modalidade onde o mais veloz, somente pela velocidade ou pela potência, você vai se destacar. É um conjunto de qualidades que vem desde o seu comportamento nos treinamentos, o seu comportamento no dojo durante as competições e o seu rendimento.
Então, esse somatório é que lhe diz se você é um atleta de elite, se você é um atleta de ponta, se você é um atleta que tem condições de permanecer dentro da seleção brasileira ou dentro da seleção do seu estado. Existe o processo de seleção? Existe, mas ele promove, ele permite que você, tendo atenção e montando uma boa estrutura, estando antenado a isso, você consiga sobreviver num alto nível por mais tempo, por 40, 45 anos, 47 anos. Existem muitos casos que a gente conhece aí. Muito bem, essa primeira fase já foi. Eu queria agora citar algumas pessoas que estão assistindo aqui a nosso evento. Daqui da Bahia temos Silvano Ribeiro, Carlos Bastos ainda, Lucas de La Santina, que é do Paraná, não me engano, é do Paraná, não é, Lucas? Eu conheci o Lucas no campeonato desse, a gente estava no aeroporto. Suelen Souza, que é sua aluna, né, Nelson? Isso, Suelen. Tem Aldeir Gomes, Suelen Ekner está aí, Diogo Toné, Gabriel Avelino, Pedro. Então, assim, temos algumas pessoas assistindo, agradeço a todos a presença. Vamos ao segundo subtema, então, que é o seguinte: treinamentos específicos. Eu vou começar com o professor Nelson Góes, me dizendo a importância do treinamento específico para um atleta que preza a performance. Seja kata, comitê, embo, fukugô, não importa. Karatê tradicional. Mesmo sendo um treinamento específico, essa premissa do somatório da parte técnica, parte tática, até da parte psicológica, até não, principalmente, ela é fundamental. Por exemplo, você imagina um atleta, uma dupla, né, que faz embo. É preciso ter um senso de cooperação muito grande, né? Embo é uma apresentação de conexão, desde a distância que é mantida, desde o comprometimento com o outro, o respeito com o outro, a entrega, a harmonia, a sincronização. Tem uma série de elementos presentes nisso, né? Quando você faz um treino em equipe, de kata em equipe, principalmente, esses elementos eles já aparecem na apresentação do próprio kata. Mas quando você vai para um bunkai, é preciso ter um bom entendimento e um senso de coletividade muito grande entre as pessoas, né? Porque ali não é cada um fazendo o seu, é um grupo, é a força de um grupo. E mesmo o comitê em equipe, né? Às vezes a gente tem atleta que tem uma certa dificuldade, ele quer individualmente resolver, mas às vezes ele é o terceiro a lutar, você já está praticamente ganho, e às vezes ele tem que jogar taticamente, tem que pensar na sua equipe, né? E tudo isso daí é um somatório. Mesmo o treinamento específico, ele passa por um comportamento global. A especificidade, se você está se referindo a cada modalidade, eu vejo até uma característica no karatê tradicional diferente. Você vê muitos atletas que fazem muitas coisas, né? O mesmo atleta de comitê, ele faz kata. Aí está Jean, que é um especialista em fukugô. Entende? É sempre muito valorizado dentro do karatê tradicional aquele atleta de comitê que entra no kata, ou aquele atleta que tem mais habilidade para o kata, ele também entra no comitê. A experimentação das outras modalidades, como o embo, por exemplo, enriquece o seu repertório motor. Então, é uma soma de coisas positivas que, mesmo num trabalho específico, a sua participação ela é abrangente. Eu tive informações, porque ainda não tive o prazer de participar, mas alguns atletas já conversaram comigo, que muitas vezes no treino da seleção, você está ali treinando sem saber qual a modalidade que você vai participar. O professor Nelson Santos pode me confirmar isso aí, entendeu? Então, isso deixa você antenado, deixa você ligado, disposto e apto a fazer qualquer modalidade que você for designado. Nem sempre é aquela que você estava esperando, nem sempre é aquela que você gosta mais, mas isso faz parte do crescimento, faz parte de um entendimento pelo um bem maior que é a seleção brasileira. Eu volto a falar, talvez por esse somatório desses comportamentos positivos é que se tenha também, ao longo da história, números muito expressivos pela seleção brasileira. Se você me permitir me alongar aqui, eu tenho uma sensação que não há
uma outra modalidade, não estou nem falando de outros tipos de karatê, nem outras artes marciais, não. Estou juntando elas com qualquer outra modalidade, em que uma confederação, uma seleção brasileira, tenha na categoria adulto tantos anos ali entre os 5, entre os 3 primeiros e nos últimos anos à frente do ranking internacional. É muito difícil conseguir isso, né? Então, isso é o fruto de várias experimentações, da capacidade de quem está à frente, dos professores de cada estado, né? E dos atletas, que suportam ali o treinamento árduo quando ele acontece e que vão aprendendo a superar os obstáculos e trazendo esses resultados para o Brasil, né? Fazendo, assim, o nosso país um país que está, nesse momento, se eu não estou enganado, liderando o ranking internacional. Isso é muito legal. O trabalho específico ele existe quando se aproxima do evento, mas o lastro que é dado é que é o mais importante, né? Não ter a vaidade de você estar ali para qualquer da modalidade que seja solicitado. Cada uma, claro, tem características técnicas ou físicas que vão diferir um pouco. Aí você dá, como falou muito bem o sensei Nelson Santos, aquele arremate final, aquele polimento final, aquele ajuste final e adequa o atleta para aquilo ali. E os resultados aparecem. A realidade é essa. Ok, perfeito. Professor Nelson Santos, dentro dessa linha, então, do karatê tradicional, uma questão global, tendo o específico e partindo para essa questão global, aí eu lhe perguntaria, me dê exemplos de treinamentos que o senhor pudesse lembrar agora, que são utilizados para os atletas, entendeu? O que é que você podia dizer para a gente assim, quanto treinamentos, para kata, para IMPO, comitê, né? O que é que você diria? Então, na seleção brasileira, né, o atleta ele tem que chegar pronto para tudo, a mente aberta, né? Muitas vezes, alguns atletas, né, que foi campeão, por exemplo, foi campeão no comitê individual, por exemplo, ele acha que quando chega na seleção, ele vai competir nessa modalidade, né, de comitê individual. Ele foi campeão brasileiro, ele é o primeiro do ranking, daí ele tem direito a competir um campeonato internacional nessa modalidade. Na seleção brasileira não funciona assim, né? O atleta foi convocado, claro, né? Mas ele, dentro do treinamento, né, lá no treinamento seletivo, ele tem que mostrar que ele está ainda no nível da competição. Foi campeão brasileiro no meio do ano, no início do ano, daí chega no final do ano, vai para a seleção. Ele tem que demonstrar que manteve esse nível, né? Está pronto para disputar. Então, nessa modalidade. Mas não é a regra. O cara foi campeão brasileiro, o atleta, ele não, no comitê não quer dizer que ele vai ser campeão, competir nessa modalidade, né? Ele tem que chegar com a mente aberta para o treinamento, para treinar, dar o 100% de si, né? No treino, daí a comissão técnica vai decidir onde, né, escalar esse atleta, né? Não sei se Nelson Góes disse bem aí, né? O treinamento é árduo, o treinamento é diário, né? Desde de levantar, né? Levantar, tomar café, tem que estar treinando, tem desde a conversa, né? Com o Sensei Watanabe, que ele faz sempre, ele gosta, antes do café, fazer aquela conversa, conversar, nós ficamos 1 hora, né? 1 hora e meia conversando ali, o Jean sabe bem disso, né? Então, o pessoal, no frio, né, aqui em Curitiba, o pessoal com um cobertorzinho lá e tal, e o sensei, né, contando a história do karatê, né, como que é o que é o karatê tradicional, o que é o karatê mesmo, que o atleta tem que levar dentro de si, né? E depois que a gente vai para o café, né? E o treinamento sempre no início é puxado, né? Pressão, né? Exprimir bem o atleta, né? Para tirar o melhor dele, né? O treinamento é de 6 horas, 8 horas por dia, dependendo do tempo de competição, mas o ideal seria umas 12 horas, 10, 12 horas de treinamento, né, por dia, mas
por causa depende do tempo de competição, né? Daí a gente faz umas 3 horas de manhã, umas 3 horas da tarde, né? Daí, no próxima competição, uns 2, 3 dias da competição, começa a baixar, né? Descer a pressão, né? O treinamento vai baixando, né? Vai diminuindo o tempo de treinamento também, né? Para fazer uma recuperação do atleta, para que ele chegue no dia da competição, né? Lá em cima, né? Então a gente sempre preocupa com isso, né? Para não lesionar o atleta. Imagina do início até a véspera da competição forte, né? A risco de uma lesão e o atleta não render, né? Ou travar, né? Musculatura não render no dia da competição. Então a gente tem essa preocupação, né? Sensei Watanabe sempre, e o Zanca, né? Sensei Watanabe e o Zanca sempre preocupa com isso. Quando chega 3 dias da competição, a gente começa a diminuir a pressão, né? Também fazer mais específico no atleta que é do kata. O atleta aí já sabe no que vai fazer, né? E a gente começa a trabalhar específico, né? Quem vai fazer kata começa a treinar o kata, o embo, né? Porque é muita modalidade, né? Tem atleta que faz comitê, daí faz o kata também. Então, na minha opinião, assim, o certo seria o atleta que tem o perfil do kata, aquele cara, atleta que tem o perfil do kata. Eu acho que ele deveria fazer o kata individual, kata equipe, né? E o embo, né? E aquele atleta que tem um perfil de comitê, né? Faz comitê individual, comitê equipe e Fukugo. Mas se falar isso para o atleta, eu sou livre. Tem atleta que faz kata que gosta de lutar, né? Imagina, o Jean gosta de lutar. Colocou, Jean, você vai fazer só kata. Ele falou, sensei. Mas assim, que tem muitos atletas bons em várias modalidades, né? Então é difícil a gente escolher, seguir esse perfil, né? Então a gente tenta pegar o máximo, é o melhor da seleção. A gente pensa, né, o melhor para a seleção, né? Então tem várias, escolhemos 4 atletas comitê equipe. Todos os atletas, né, masculino e feminino querem fazer o comitê equipe, né? Comitê equipe é um must, né? E da competição. Então todo mundo quer participar. Daí o atleta que não é convidado fica triste, mas a gente pensa, né, no melhor da seleção, né? Não dá para pensar que é o melhor para o atleta. O melhor para o atleta é o treinamento dele, a preparação dele, né? Ele chega bem na competição. Agora a escalação, né, nós na comissão técnica pensa o melhor da seleção, o melhor para o Brasil. Beleza. Acho que é isso aí, mais ou menos. Eu acho que é isso aí, completa muito o que o professor Nelson Góes falou. E aí, é o que eu vou perguntar agora para Jean. Jean, e com o grupo, quando você tem um grupo mais novo, né, quem está falando dos pequenos, e que você vai preparando eles para competir. Aqui a seleção tem uma quantidade de critérios. Quais são os seus critérios? O que é que você observa nos pequenos e nos adolescentes para colocá-los para competir? Dizer, agora está na hora, pode ir você. O que é que você usa como critério aí para levar eles para competir? Para selecionar eles. Isso, Então, eu como atleta da seleção e participando muito tempo disso, desse treinamento que a gente participa no Sensei Watanabe, e a nossa linhagem aqui no Paraná, o karatê tradicional é bem, digamos assim, bem ríspido, e a gente tem com a postura sobre o karatê, sobre como você se comporta dentro do dojo, como você se comporta dentro de uma competição. Então, assim, meu principal ponto de vista em ver é os alunos, como eles se comportam durante uma aula, durante um treinamento, e como eles se comportam quando estão fora do dojo, né? Isso é muito importante, porque tem que ser samurai, né? Você vai lutar lá, você não está lutando com o inimigo, você está lutando com o adversário. Então, se você ganha, o respeito, você vai estar sempre muito isso, né? O respeito total, não importa se ganhou, emoção, é bom, né? Não importa se você não tem que demonstrar, porque se você ganha, você perde. Então, assim, sempre eu levo esse requisito para os meus alunos, onde eu dou treino, que eles têm que transparecer isso. Não tem que comemorar,
não ficar tirando sarro, porque adolescente é isso aí, né? Você vai fazer um treinamento lá de luta, acertou o ponto, chega no final da lá, ganhei de você, não sei o quê. Eu particularmente, eu coloco isso como um requisito, né? A postura dele, como ele interage entre os colegas quando acaba acontecendo essa competição, porque antes da competição é outra competição, né? Então, assim, eles passam tudo. Até que a gente treina as crianças lá para os campeonatos, que é selecionado, alguns para poder ir, faixa, tudo isso. Então, assim, às vezes tem uns que Santei, mas eu queria ir. Mas espera aí, você falta bastante, você vem aqui, você brinca na aula, como que você quer ir lá? Você não está treinando. E também tem o rendimento, né? Você vê o aluno como que está o rendimento dele. Ele está pronto, não, vou te levar para o campeonato. Não vou te levar lá para passear, no caso, né? Sim, ainda tem que lidar isso com os atletas, com os alunos, porque tem a questão que você fala assim, você não vai, daí tudo errado, não vai, para de treinar. Então, você tem que conversar com os pais, graças a Deus os pais são... que geralmente procura o karatê é porque quer disciplina, sabe como funciona o karatê, né? Sabe a disciplina que tem, a arte marcial, né? Antes de tudo, o pai procurar, eu quero que ele vire um atleta. Eu não tive um aluno nenhum que chegou assim, eu quero que o meu aluno do karatê ele vire um super atleta, que seja campeão de tudo. Não teve. Pai, eu quero que professor, eu quero que meu aluno, meu filho tenha mais disciplina, tenha as suas funções do dia, organize, respeite, né? E tenha disciplina no dia dele, consiga resolver todos os assuntos dele sem desistir, sem perder a vontade, sem desobedecer. Então, assim, geralmente é isso. Então, essa disciplina que a gente traz é muito importante e é um fator onde a gente escolhe os alunos para ser atleta, né? Para ir para a competição, né? Eu tenho um aluno aí que compete já a um nível, o Sensei Nelson Santos conhece, o Matheus, tem quase 2 metros de altura. Ele foi competir o ano passado, só não foi para a seleção por questão de trabalho. Então, assim, mas é um menino muito, muito centrado, né? Os pais dele sempre têm orgulho dele, trabalha, faz tudo certinho, e ele não pode treinar à noite porque estuda, ele vai treinar comigo 6 horas da manhã. Tá lá, 6 horas da manhã, faça sol, chuva, tá lá. Então, assim, é isso que a gente tem que ver, é a dedicação, a vontade, que é um dos primórdios para a gente poder convocar e ser atleta e levar para uma competição, né? Ótimo. Eu acho que a resposta dos três acerca desse tópico revela que há uma unicidade na compreensão do que é o karatê tradicional, certo? Vou voltar aqui, deixa eu ver aqui, apareceu uma pessoa chamada Paulo Brito, que está aqui também acompanhando a gente, e o Nivaldo, que eu acho que já citei, Márcio Bastos, lá do Maranhão, boa noite, Márcio, já esteve com a gente aqui em outro momento, a Dinalva, mãe de Letícia, também está aqui presente, dando boa noite. É isso. Sigamos. Próximo tópico, gente, é o seguinte. A diferença entre o treino diário e o treino para competições, isso é um pouco polêmico para algumas pessoas, né? Eu tenho uma certa concepção, mas eu não vou falar agora, vou esperar que cada um se expresse, é melhor. Então, para começar, professor Nelson Góes, karatê e budô, a sua compreensão da ideia do budô atrelado ao karatê, por favor. Que o budô é um caminho que você segue, um caminho ali da sua conduta, de retidão, através do treinamento, o sacrifício do treinamento, né? Não existe o desenvolvimento, eu vou chamar de espiritual, em karatê, sem você treinar karatê. Senão você fica só na teoria disso. Então, se você pensa em se aproximar de uma prática do budô, é preciso treinar, é preciso estar convicto dos benefícios de um treino regular de uma arte marcial como o karatê. E o karatê-do tradicional, ele é muito rico nisso. Ele está sempre pontuando isso. Embora a competição esportiva ela elucide momentaneamente o atleta vencedor, mas
nem as pessoas, nem a confederação enquanto instituição, nem a ITKF enquanto instituição, nem a federação do nosso estado, que eu posso falar por ela, mas imagino que as outras são assim, valorizam em demasia as conquistas esportivas. Nós estamos muito mais linkados, como bem falou Jean, dentro de uma linha também que o professor Nelson falou, a parte comportamental, entende? Da sua conduta, a maneira que você encara essa arte marcial que você escolheu e a maneira que você se comporta perante a sociedade, né? E o nosso meio é um meio muito legal, é um meio de um astral positivo. É claro que no decorrer, que na trajetória, às vezes por um posicionamento de você estar como dirigente, aí a sua medida é boa para a federação, mas às vezes para o atleta não é. Ou o atleta com o treinador, o professor Nelson Santos, junto com o Zanca, com o Sensei Watanabe, vem ao longo dos anos aí tendo que escolher equipes. É possível que alguém, quando não é escolhido, ele fica chateado ali momentaneamente. Então, alguns conflitos, eles existem, mas isso não torna o nosso meio um meio desgastante. Eu lhe confesso que se tem um lugar que eu me sinto bem, é quando eu vou para a minha academia, onde eu treino. Ali, quando você entra, você modifica. Se você teve um dia pesado, você sai mais leve, né? E nós que estamos ali junto, ou dando aula ou treinando, temos que passar para as pessoas que o principal objetivo, ou um dos grandes objetivos de uma aula de Karatê Do tradicional, é fazer com que o praticante saia da aula melhor do que ele entrou. Melhor como pessoa, mais aliviado, mais consciente, né? Com menos estresse, com o ambiente que a academia propicia. Então, todos esses elementos é que fazem com que a gente prossiga e busque, através do treinamento, uma melhora do nosso comportamento. E o Karatê tradicional, como o Karatê em geral, quando é bem dirigido e tem pessoas decentes à frente, ele só traz benefícios. E para a criança, como o Jean falou, é verdade o que ele disse, muitos pais, eles procuram a arte marcial em geral, porque o pai não sabe o que é Karatê Do tradicional, o judô, ele sabe que é a arte marcial japonesa, que tem os rituais, tal. Então, quando você entrega a uma pessoa preparada, ela tende a ajudar muito, né, a coadjuvar o processo de educação do seu filho, do seu irmão mais novo, ou de quem tiver a oportunidade de passar pelo karatê. Esse é um grande produto que a gente tem que saber, no bom sentido da palavra, vender, que é um karatê sério, um karatê que preconiza a defesa pessoal, mas preconiza a saúde, preconiza a interação entre as pessoas e é extremamente enraizado no processo educacional. Nós não podemos deixar que isso se perca. Esse é o discurso da própria Federação Internacional ITKF, é um discurso da CBKT e eu sei que é um discurso das federações. É isso que nos diferencia, o que a gente tem a pretensão, pelo menos, de nos diferenciar de um mercado aí com muitas organizações. Eu não sei como é no Paraná e nos outros estados, mas nós temos, por exemplo, aqui em Salvador, eu vou lhe dizer seguramente mais de 30 federações. Entende? Então a gente tem que saber, a gente tem que ser organizado nisso e somos, de passar essa verdade através de um processo organizado com pessoas sérias à frente, que é o que vem acontecendo ao longo dos anos. Muito bem. Então, após essa resposta do professor Nelson Góes, aí eu vou entrar na ideia da seleção brasileira diretamente em dois aspectos diferentes. Então, assim, primeiro, o professor Nelson Santos, na seleção brasileira, o treinamento que é executado lá, ele é diferente do treinamento geral de karatê tradicional nas academias? Me dê a sua ideia enquanto técnico. Então, no treino da seleção brasileira, Sensei Watanabe, né, e Sensei Zanca, né, na comissão técnica, tem um cuidado de não mexer, né, muito no atleta. Tipo, o atleta ele chega praticamente pronto, né, para a seleção. Como eu disse anteriormente, a gente faz só o ajuste, né, o ajuste
Fino, nós não mexemos na parte. Por exemplo, o atleta faz um kata de uma forma, né? A gente não ele aprendeu daquela forma. A gente não fala, não, é assim. Né? Então, a gente respeita, né, o que ele aprendeu dentro do seu dojo. Né? Ele sempre fala, né, que ele tem que respeitar o seu dojo. Né? Tem que respeitar o seu dojo, que você fez, Nelson Góes falou bem isso daí. Né? E que ele aprendeu dentro do seu dojo. Então, ele aprendeu com o seu sensei. Então, nós só cuidamos, né, dentro da regra, que ele tem preparado na regra, né, para a competição. E faz o ajuste fino que a regra pede. Né, tá? E dentro do dojo ele aprendeu, né, com o seu sensei, né, a raiz do karatê. Né? Então, nós na seleção, nós só damos esse suporte para o atleta. Ele já chega pronto, já chega tecnicamente pronto. Né? E a gente só faz aquele ajuste fino. Então, se ele está ali na seleção, porque ele é o melhor, né, do seu estado. Então, ele tem muito para dar, né, para a seleção. Então, a gente tem muito cuidado ali em fazer a correção. Né? Muito cuidado para não magoar, para não falar que está fazendo isso, é diferente, errado. Não, a gente tem todo um cuidado ali, porque o atleta está ali porque ele é o melhor, né? No seu estado, foi o melhor. Então, ele tem muito ali para a seleção, para dar para a seleção e representar bem nosso país, né? Então, a gente só faz aquele ajuste, né? O atleta dá mais um passo no nível, né, técnico mais adiante para que ele esteja pronto, né, na competição. Então, que no dojo, né, eu sempre falo para os meus alunos, ó, aqui no dojo vocês têm que pensar em karatê, né? Não pense em competição, pense em karatê, né? Treinar karatê, né? Treinar o kata, o kihon, né? O kumite, né? Sempre deixando as suas armas, afiando as suas armas, deixando as suas armas prontas. Tem que treinar tudo. Tem que treinar tudo, né, tem no karatê, né? Aquilo que o sensei passa. Né? Aí, quando vai para a competição, aí você tem que pensar no que o técnico vai falar. Entendeu? Lá tem que pensar, o técnico vai corrigir, vai passar, ó, o kata faz assim, que na regra pede. Aí ele vai, né, fazer o kata dessa forma, porque ele sabe que vai ter um bom resultado lá na competição. Né? Então, assim, atleta tem que estar bem claro na cabeça do atleta isso. Ele tem que separar, né, as coisas. Karatê dojo, karatê bodô e a competição. Ele não pode levar a competição dentro do dojo, né, dentro do seu dojo lá. Entendeu? Ele tem que separar isso daí. Se ele levar a competição dentro do seu dojo, daí começa aquele negócio de ego, aquela coisa lá de inflar o ego, aquela coisa assim, né? Então, entrando no seu dojo, tem que treinar karatê, né? Tradicional karatê, budô, aquela coisa do dia a dia, aquela coisa diária, de melhorar seu kihon, melhorar seu kata, melhorar seu kumite, né? Na competição, ele vai preocupar com aquele específico lá, né? Direcionar as técnicas para o alto rendimento, para chegar lá uma melhor performance dentro da competição. Isso ok, ótimo, ótimo. Perfeito, isso colabora com a resposta do professor Nelson Góes. Agora, vamos aqui a Jean, e Jean vai me dizer, Jean, esqueça que você é dirigente, esqueça que você é professor, se coloque agora no corpo de atleta. A sua vivência, Jean, nesse aspecto de treino na academia, treino na seleção brasileira. Como é que você conseguiu fazer a convivência entre os dois elementos e ser a pessoa que você é agora? Como é que você trabalhou isso? Então, meu treinamento, né, com o meu professor, que eu comecei a treinar com o Sensei Preto, não faz mais parte da instituição, mas o que me ensinou, o Sensei Nelson, ele sempre teve uma cabeça assim que a gente tem que escutar o que todo mundo fala, sabe? E tirar o de melhor, né? Você treina, vou treinar com o Sensei Nelson, ele passa o treinamento, eu treino o treinamento dele, como ele passa, e vejo que agrega em meu karatê.
né? Não vou fazer igual o Sensei Nelson, porque assim, o Sensei Nelson tem um biotipo de corpo, mesmo que a gente mais ou menos o tamanho e tudo, né? Mas alguma coisa que funcione para ele talvez não funcione para mim. O que o meu professor é? O professor tem 1,70 m, né? Eu tenho 1,84 m, ele tem braço curto. O que ele passa para mim, né? Ele passa a ideologia do treino dele. Eu vou treinar e fazer o que agrega para mim, pegar o de melhor dele e fazer para que funcione no meu corpo, no meu karatê, né? Karatê é de cada um. Se você vai estar na gym e falou bem assim, eu faço assim. Aí ele fala assim, ele não fala nada, tá certo. Ele falou assim, aí você, entra uma porrada lá, vê se funciona. Entendeu? Funciona, então tá certo. Tem que funcionar. Cara, tem que funcionar. Então, assim, meu professor sempre passou isso para mim, para eu agregar o que vem de bom, né? Treinei com ele sempre gostou muito de treinar fundamento. Então, a gente treinava muito fundamento. Nossa, Kihon, Kata, né? Karatê é um só, né? Kihon é comitê. Mas a gente treinava bastante Kata e Kihon. Aí o comitê é fácil, depois você treina tempo de distância. Aí chega na seleção brasileira, fina. Aí chega, você sabe, tempo de distância, tempo de distância, tempo de distância. Aí você treina, porque você tem que estar lá, como o Senel já falou, tem que chegar afiado lá, você já tem que estar com as armas prontas, né? Acontece de várias vezes, várias questões, você não conseguir chegar 100% como você quer chegar para treinar, né? Não estando bem fisicamente, às vezes o trabalho, um monte de coisa, você chega com a cabeça meio avoada, demora uns 2 dias para você pegar no tranco, mas depois vai, né? Mas é importante você chegar fisicamente bem. Então, assim, eu consigo também conseguir diferenciar isso na questão quando você chega lá e treina 3, 6 horas por dia com a seleção brasileira, com os melhores do Brasil, como o Nelson disse, é o melhor de cada estado. Então, assim, é pouco tempo de treinamento, mas é com os melhores do Brasil. Então, você está treinando, se treina uma semana, 6 horas por dia, é com os melhores do Brasil. O teu nível técnico vai fazer isso aqui, ó, muito alto, muito rápido, né? Então, você chega na academia, quando você volta, você tem que aprender também a voltar e você treinar da maneira do seu professor, né? Às vezes é difícil, porque você está acelerado, volta de campeonato, vai treinar lá, você tem que dar uma segurada na academia. Mas assim, acho que os atletas que vão para a seleção, quando voltam e tem a cabeça no lugar, só agrega para o seu também, do seu professor, né? Faz os outros companheiros evoluir, você passa essa vivência que você tem na seleção, que eu acho que é o mais importante. O campeonato em si é importante, mas eu acho que o mais importante é você passar essa uma semana treinando do Brasil. É isso que faz você crescer, você ter amizade, você aprender com os mestres, né? Então, assim, tem que saber diferenciar o karatê na academia, que você está treinando ali o teu kihon, afiando tua espada, né? Afiando a tua ferramenta de luta, de combate, e chegar lá, você vai treinar a velocidade, o tempo, para você ir para o combate, né? Você se juntar. E quando volta, tem que voltar, né? Como diz, é melhor um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra, né? Então, a gente tem que saber levar bastante isso. Ótimo, ótimo. Você pode falar? Pode, claro, fica à vontade. Fica à vontade. Um exemplo que eu tenho tipo, não levar a competição para o dojo, mas sim fazer o treinamento teu diário, né, normal. E quando época de competição, se prepara para a competição, termina o campeonato, aí volta no seu dojo e continua o treinamento, né? Tem vários atletas que fazem isso, que terminou a competição no final de semana, né? Na segunda-feira está treinando. É o Ricardo Buzzi, tem um exemplo do Ricardo Buzzi. O Ricardo Buzzi, ele treina a semana toda. Tá o campeonato, ele terminou o campeonato no final de semana, né? Na segunda-feira ele está lá no dojo, né? Começando o treino novamente, Sensei Júlio, Sensei Gilberto, né? Então é um grande exemplo isso daí. Ele não leva a competição para o dojo, né? Mas ele sempre está afiando a sua arma, porque quando tiver a competição, ele já está praticamente pronto. Daí só fazer os ajustes finais, né? Quando na próxima competição. Então assim, ele é um grande exemplo aí que, né, o Jean sabe disso, né, Jean? E o Buzzi, o cara treina a semana toda, né? Tem competição, fora sem competição, ele está treinando. Acho que
Então, grande campeão, né? só é um desafio que você faz para testar o que você está treinando. Então, assim, é um desafio normal. Fez uma prova, continua a estudar, continua a treinar, né? A competição só uma forma de você se testar. Então, o treino é diário, né? Bem colocado, Sensei Nelson colocou. Até agora, colocando, antes da entrevista, eu estava treinando eu e o Sensei Ricardo Buzzi. Não, mas isso é um fato real. Essa ação de ter a competição no final de semana e na segunda ou na terça, a depender do dia que tem a aula, você já voltar, era um costume nosso também, do nosso clube aqui, com o professor Sérgio Bastos. Essa ideia, eu acho que é uma ideia que a gente converge em relação à compreensão do karatê tradicional. Vamos aqui para o nosso último subtema, que seria o seguinte: a relevância, né, do papel do técnico e de uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar pode ser formada por fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, auxiliar técnico, não importa. Uma equipe que vai dar suporte ao trabalho do técnico em prol daquela seleção. Então, a importância desses elementos aí na formação do atleta, né, de competição. Então, professor Nelson Santi, na seleção brasileira, qual é a relevância, né, na sua concepção, o senhor que já foi técnico aí, é auxiliar técnico, está trabalhando sempre, importância do papel do técnico e dessa equipe que atua. Fale um pouco sobre isso na seleção brasileira. Ok. Sempre assim, em 2009, quando fui aprender técnico, né, fiz uma periodização de treinamento junto com o profissional de educação física, né, o André Michelin. Ele não pôde estar presente, mas, né, fizemos junto, né, essa periodização de treinamento, um programa de treinamento, né. Foi a primeira vez que implantamos na seleção. Né, e meu sonho é sempre, por assim, o que é um técnico, né? O técnico, a função do técnico não é só ter um conhecimento das regras, né? Preparar o atleta, né? Ter conhecimento das regras, orientar estrategicamente o atleta, né? Mas sim aumentar o nível de confiança, né, do atleta, fazer com que ele acredite em si mesmo, né? Ele acredita que em si mesmo para dar o seu melhor. Então, sempre manter, né, a seleção, né, brasileira, a seleção, né, motivada e enganjada naquele objetivo, né? Então, sempre, a primeira vez que eu fui técnico em 2009, eu tentei colocar isso dentro da seleção, né? E foi uma experiência muito legal, né? Como nunca tinha sido técnico da seleção, sempre seleção paranaense, né? Aqui do estado do Paraná, que eu era técnico, né? Mas foi uma experiência excelente, como técnico, aprendi muito, né? Tem tudo a agradecer aos atletas e a oportunidade que me deram, né, naquela época. E a equipe multidisciplinar, em 2010, né, eu já era coordenador técnico da seleção, e o Sensei Watanabe é o treinador, né, foi o treinador, treinador da seleção. E eu falei com o Sensei Gilberto: Sensei, nós precisamos de uma equipe, né? Nós precisamos de uma equipe multidisciplinar para a seleção, de suporte, né? Porque o tempo de treinamento é muito curto e nós precisamos da recuperação do atleta rápido, senão o atleta vai chegar tudo quebrado lá no campeonato, porque é muito curto o tempo, um campeonato mundial, né? E nós conseguimos levar uma equipe de profissional de educação física, né? Nós fizemos um treinamento em São Luís do Paraná, né? Próximo aqui a Curitiba, né? numa chácara, né? E lá levamos uma equipe de profissional de educação física, né? Tinha uma equipe de psicólogo pronto, né, para atender os atletas, fizeram vários testes lá, né, sobre ansiedade, como os atletas estavam. E foi joia, né, foi excelente, porque muito atleta que se machucou, tipo lesões, coisa assim, né, dor muscular, a gente fez aquele crioterapia, né, o atleta se recupera rápido, né, colocar o atleta no gelo, no outro dia ele estava pronto para continuar o treinamento. Então, foi a primeira vez, né, que implantamos isso aí na seleção brasileira, a crioterapia, né? Graças à equipe de profissional de educação física, o Julimar, né, Julimar Pereira,
né, que sempre estava com a gente, e a equipe de psicólogo aí que manteve os atletas, né, calmo, né, não, abaixar o nível de ansiedade. E assim foi aumentando, né, a equipe, né, multidisciplinar, né, mas assim, a minha preocupação, o que a equipe tem que preocupar, né? O ano passado, em 2019, nós aumentamos essa equipe, trabalhamos com o CZ Watanabe, né, o treinador, o Zanca, o técnico, né, como técnico, o Ricardo Buzzi veio, né, como auxiliar técnico, o Vinícius também, Santana veio como auxiliar, a Elaine, né, a Elaine também veio nos ajudar como auxiliar técnica, tivemos uma equipe de fisioterapia, esse fisioterapeuta junto, né, e sempre nos apoiando, uma equipe de psicólogo também de prontidão. Então, e eu, como coordenador, me preocupo com tudo, assim, tenho que preocupar com tudo, na questão crescente de toda a equipe, né? Tem que pensar em toda a equipe, desenvolvimento da equipe, né? Não deixar abaixar a bola, sempre tem que estar trabalhando, né, em sentido em conjunto, né? Desorganizar o treinamento, o local de treinamento, né? A questão nutricional, né? Se a comida está boa, se a comida não está boa, se os atletas estão gostando ou não, tem que cuidar disso aí também, né? Preocupar com o descanso, né? A recuperação do atleta, né? E se ele está conseguindo se recuperar, se ele está descansando, né? Se o treinamento não está rendendo ali, se ele está... se você vai estar puxando tênis, a gente fica observando se tem um atleta que está caindo o rendimento dele, a gente observando se tem que conversar com o atleta, ver o que está acontecendo, tentar ajudar o atleta de alguma forma. Se um atleta tem um problema emocional, né, a gente tenta também puxar o atleta, tentar ajudar, né, levar psicólogo ali, né, para tentar manter motivado, né, e estabelecer limite também. Ó, atleta, tem essa regra aqui, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Se passar disso daí, já é, né, punição, né? Não pode, né, passar esse limite. Então, temos que também cuidar disso daí, né? A questão do limite. Tem muitas coisas engraçadas aí que acontecem na seleção, morre na seleção, não pode falar. Né? E a união do grupo, né? A equipe toda, a comissão técnica ali tem que manter, né, a seleção unida, né, enganjada, né, como eu comentei antes, né, como no técnico. Não é só a função do técnico, de toda a equipe de manter a seleção junta. É comissão técnica, né, seleção, tudo junto ali, né, não deixar ninguém fora. Esse que dá resultado. É isso que a seleção brasileira de karatê tradicional, né, com toda essa comissão técnica, essa equipe aí, né, fantástica, que nós estamos unidos aí junto para que a seleção, ela para o atleta seja um treinamento puxado, sim, mas de muito aprendizado, né? De muito aprendizado, e que ele saia dali da seleção contando a sua história, contando essa história e história da seleção brasileira. Eles têm que sentir essa emoção de ser atleta de seleção. Eu até me arrepio falar nisso. Né? Então, ele tem que sentir a emoção de ser atleta de seleção. Né? Ele tem que sentir honra de representar o nosso país, de estar ali. Então, essa é a nossa função, de como técnico e de como equipe. Aí, né? Isso é importante. Obrigado, professor Nelson Santos. Professor Nelson Góes, qual a sua experiência em relação ao esporte profissional? O que é que o senhor poderia trazer para a gente aqui em relação a essa questão do técnico e da equipe? Quais os aspectos do esporte profissional poderiam aqui fazer parte do nosso ambiente que poderia somar e, de repente, até melhorar nossos resultados? O que é que o senhor traz da sua experiência? Então, uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar é o cenário ideal. Entende? Que o professor Santos citou aí o Campeonato Mundial de 2010, foi um campeonato aqui no Brasil, em Curitiba, e foi montada essa estrutura e ela deu resultado. Dentro do dia a dia, é muito difícil uma federação estadual ter esse aparato de profissionais em volta.
Essa que é a realidade. E acaba, muitas vezes, o técnico, com mais uma pessoa ajudando, tendo que fazer multifunções. O papel principal de um treinador, dentre todos que o professor Nelson Santos já citou aí com muita propriedade, é de potencializar o atleta, levar o atleta dentro das suas características, você explorar o que ele tem de melhor para que ele atinja um melhor resultado e tentar atenuar uma ou outra deficiência que o atleta tenha. Mas a ideia de uma equipe multidisciplinar, se for possível dentro de um evento dentro do nosso país, é evidente que conta com o nosso apoio e tenho certeza com o do presidente também, porque entende dessa forma. Até para o controle, né? Você tem o fisioterapeuta para ações preventivas, junto com o profissional de educação física, e para recuperação. Você tem o psicólogo que vai estar antenado para as questões emocionais, que são muitas e que muitas vezes o atleta não lhe diz, e quando ele encontra alguém profissional da área que ele tenha confiança, ele tem logo uma empatia, né? Porque ali é um trabalho curto, mas é um trabalho intenso, o trabalho da seleção brasileira, e aquelas vivências conseguem, às vezes, levantar um atleta internamente, entendeu? Você tem a parte nutricional, porque é fundamental uma alimentação balanceada para recuperação muscular, né? A crioterapia é excelente, porque provoca vasoconstricção e as microlesões que são provenientes do treinamento estão melhor restauradas para o dia seguinte. E o aparato nutricional, ele complementa muito bem isso, entende? Então, se conseguir juntar profissionais de qualidade e quando você treina junto da seleção, caso isso seja possível de ser repetido, você tem a vantagem porque esses profissionais estão em contato um com o outro. É diferente, às vezes, o atleta que tem uma condição melhor, ele contrata um personal trainer, ele tem um fisioterapeuta, ele tem um nutricionista, mas cada um está num lugar e, às vezes, esses profissionais não se comunicam entre si. Entende? O trabalho flui também, mas é sempre melhor quando você tem aquele ambiente que está todo mundo junto em prol de um só objetivo, indo para o sacrifício, cada um ajudando o outro. Isso cria um ambiente muito positivo. O professor Nelson Santos já está acostumado a isso dentro da seleção, o Jean também é um atleta de seleção, e sabe que a ambiência em volta do seu local de trabalho, ele é um aspecto bastante favorável para o resultado positivo. Uma coisa importante que a gente está pensando em implementar, já conversamos com o presidente, é criar uma memória da confederação. Entende? Por exemplo, esses 10 dias de treinamento, onde passam ali 20, 25 atletas, quando acaba essa sessão de treinamento, fica no que o professor Santos vai se lembrar, o que cada atleta carrega consigo, né? Então, a gente vai tentar criar uns relatórios simples, que nesses relatórios constam o quê? O comportamento desse atleta, se ele é proativo, se ele é um atleta bom para o grupo, se ele tem resiliência, se ele é um cara que batalha, que atende todas as determinações, se dentro da competição ele deu a resposta técnica necessária, né? Como foi a parte dele, assim, é um atleta que se machuca muito, é um atleta que, quando se machuca, se recupera rápido. Isso são 8 ou 10 perguntas que você preenche e guarda e dá o feedback ao clube e ao treinador do clube dele, do seu estado de origem. Então, o atleta recebe essas informações de como foi ele nesses 10 dias, o seu treinador lá do seu clube, do seu estado, vê como foi o comportamento dele e a confederação guarda esse material para que outras gestões, outras convocações, quando aconteçam, você tenha isso aí guardado e possa, às vezes, fazer um comparativo. Outra coisa importante que pode ser feita, não sei se já é possível que sim, você filmar treinamentos é uma coisa importante. Por exemplo, você filma o treino durante o dia, chega à noite o professor Nelson Santos com o Zanca assiste, o professor Tanabe, já faz alguns ajustes ali, porque você não consegue gravar tudo o que aconteceu naquela sessão de treinamento na sua cabeça, entende? Então você começa a mapear o rendimento do seu atleta
e a sua margem de erro, alguma coisa que você não viu, você passa a diagnosticar ali, já ataca no dia seguinte, você não espera o atleta repetir o erro no dia seguinte, que é o dia que você vai ver. Você já vê naquela sessão à noite, você já consegue antecipar essa correção, entende? Então, são coisas simples que não geram um investimento alto, baixo, e que melhora um pouquinho o controle e melhora a condição de trabalho do técnico e do coordenador para a visualização daquilo que foi feito na sessão de treinamento e o que pode ser corrigido, melhorado ou até suprimido no treino seguinte. E esse somatório de informações, no final, ele enriquece o trabalho. É uma ideia que a gente está tentando implementar, ainda vamos amadurecer ela mais, mas é uma pequena contribuição. Eu aproveito também para dizer que a direção técnica da CBKT vem ao longo dos anos. O professor Gilberto foi muitos anos diretor técnico, o professor Sérgio, muitos anos o diretor técnico, o professor Eckner estava à frente, fazendo um trabalho espetacular. O nosso papel é tentar dar sequência a isso, porque o trabalho já é muito bem feito, o resultado já sempre existiu. Então, uma ou outra nuance pontual que possa agregar valor, se for bem-vinda, estaremos sempre à disposição disso. Mas o que o professor Nelson Santos falou aí, e certamente Eduardo também vai salientar, o ambiente da seleção, ele é muito positivo, ele é um ambiente onde valores são muito cobrados e exacerbados. Então, o atleta aflora, ele vai para a competição num estado e num estágio de motivação elevado. Então, esse estágio de motivação, junto com a capacidade técnica, o próprio rendimento físico, como o professor Santos falou, que quem chega mal fisicamente vai ter muita dificuldade, porque o atleta já chega num bom estado, ele aprimora ali, tem uma queda da intensidade do volume próximo à competição, então o rendimento é sempre positivo. E a tendência é que, à medida que a gente vá conseguindo se estruturar, essa estrutura apareça também nos treinos das seleções, e que cada federação no seu estado, dentro da realidade de cada estado, na medida do possível, vá dando também esse tipo de suporte aos seus treinadores, aos seus técnicos. A gente teve um ano aqui, perdido, a gente estava conversando em off, e que a gente espera que 2021, espera não, a gente tem a certeza que 2021 nós estaremos juntos com um calendário funcionando e tornando viva a nossa comunidade do karatê-do tradicional. O lance volto a falar nesse ponto, a ITKF ela mostrou que cresceu muito, ela passou para, se eu não me engano, 55 países, né, num trabalho muito bem feito que vem sendo realizado pelo professor Gilberto e toda a sua equipe. Isso sinaliza também maior competitividade. Não sei se num primeiro momento, mas a médio prazo, pela quantidade de países que ainda estão querendo entrar, então o campeonato vai voltar a ter uma competitividade maior. É lógico que o karatê-do tradicional não preconiza, em primeiro lugar, a competição. Longe disso, inclusive. Mas quando a competição existe, o ambiente é de competição. Então, você traz os elementos de um competidor. E quando a competição acaba, como foi o exemplo citado, o atleta desliga e está imediatamente no dia seguinte na sua academia vivenciando normalmente, né? Todos nós que temos uma idade maior, estou com 53 anos. O professor Nelson Santos deve estar beirando, deve ser mais ou menos da minha geração, certo? Jean é mais novo. Cinquentinha, né? Então, Jean fala assim, as pessoas falam assim, a competição não tem importância. Mas eu não descobri isso com 18 anos, com 20, com 25, não. Né? Eu assisto muitas lives, por exemplo, o professor Hugo Arrigoni, eu ouço o que ele fala com muita propriedade sobre isso. E ele foi, junto com o professor Watanabe, entre os 4 ou 5 maiores atletas do nosso país, na minha visão, em termos competitivos. Mas ele só descobriu a maturidade dele, da importância de um outro karatê com o tempo. E os atletas também passam por essa fase. É bom que eles tenham informação. Os atletas sabem muito bem que continuar treinando após o período esportivo é um grande mérito e é um grande valor do karatê.
mas não impede de ele gostar de estar participando das competições. Eu acho que em nível internacional, professor, não sei se vocês dois concordam, vai elevar, o sarrafo vai subir um pouco, o nível vai estar cada vez mais alto, porque tem mais países, talvez num primeiro momento eles ainda patinem para entender quais são os nossos sinais, mas numa segunda etapa já vem chumbo grosso. Isso é muito legal, porque torna o nosso ambiente, né, mais profissional, talvez a gente já consiga ter uma estrutura melhor, né? Eu até queria também aproveitar para dizer que é possível que a Secretaria Nacional do Esporte, que é ligada ao Ministério da Cidadania, se não estou enganado hoje, eles vão lançar um edital em janeiro, e como eles estão com a previsão de um recurso similar ao ano que eles pararam de apoiar os esportes não olímpicos, a ideia é que eles estejam com esse recurso. Eu vi uma entrevista disso no site deles, pelo Facebook deles. É possível que volte a contemplar modalidades não olímpicas. Como o karatê tradicional era vinculado, a gente tem que estar antenado, eu digo a gente, a CBKT, quando sair o edital, procurar tomar as providências para nos recolocar nesse meio, porque isso beneficia os atletas que, Jean é atleta, ainda sabe o sacrifício que o atleta faz. Nem todo atleta é classe média alta, é classe média, tem gente que tem muita dificuldade para poder viajar, muita dificuldade para competir, fazem um sacrifício muito grande, se expõem na competição, que não é fácil você botar sua cara ali e poder se machucar, mas carregam a bandeira do seu estado e quando estão na seleção brasileira, tem ao longo desses 30 anos aí e nos últimos 10 carregado assim com muita eficiência, colocado o nosso país num patamar bastante elevado, e isso é um orgulho muito grande para todos nós que temos o privilégio de pertencer ao karatê-do tradicional. Muito obrigado, professor Nelson Góes, muito completa a sua resposta. E, Jean, você já vivenciou... Oi, pode falar. Posso fazer uma colocação? Claro, pode falar, pode falar. Nelson, pode falar. Você colocou bem lá sobre a filmar, né, fazer o diagnóstico da seleção do treinamento. Nossa, é excelente isso daí. Fazer os cálculos, né, também na competição. Né, se fizer esse acompanhamento, né, escrito, né, filmar tudo, ver o nível do atleta, o que está precisando para chegar lá. E na competição também, fazer essa observação na competição, observar o atleta e como está o rendimento dele, de todos os atletas, né? E depois, claro, já vai precisar de uma equipe grande, né, para fazer isso daí. Mas pelo menos os oito finalistas, né, sei lá, né, ou finalista, seria uma coisa legal a gente se pensar nisso daí, Sensei. E passar isso para o atleta. Na seleção você teve esse rendimento, foi indo, daí na competição você fez isso daqui, tá? No treinamento você treinou bastante Gyakuzuki, mas na competição você não conseguiu colocar Gyakuzuki. Você usou mais o Maigiri, um exemplo, né? Então, quantos golpes, eficiência, entendeu? Por exemplo, o Jean, Jean, você usou bastante Kizamuzuki, o Kizamuzuki está... Mas usou pouco de Gyakuzuki e tal, né? Então, é um scalp assim, para um diagnóstico para o atleta, né? Vai ajudar ele também, né? Daí a gente conseguir passar isso para ele, né? Para os atletas, né? Deve ser uma coisa bem profissional, assim, ser uma coisa, nossa, o pessoal do vôlei faz isso, né? Se não me engano, a seleção do vôlei, eles fazem isso, né? Quase todas as modalidades conseguem fazer, entendeu? Isso é bom que melhora o controle e o atleta também recebe esse material, entendeu? Caso a gente consiga essa estrutura, ele recebe o material para ele também se autoavaliar, que isso também é importante, né? Os atletas têm essa maturidade, a gente tem que dar autonomia ao atleta de autoavaliação também. Isso é muito legal. Ou seria excelente isso aí. Muito Bora ver se a gente consegue. Ideia, excelente ideia. Nossa. Ok. Jean, agora, se colocando enquanto atleta, você já vivenciou em algum ambiente onde você estava treinando, pode ser seleção ou não, aí eu quero, na verdade, o testemunho,
de ter esse suporte de uma equipe multidisciplinar, fazer uso disso e perceber que isso surtiu um efeito positivo no seu rendimento na competição? Então, obviamente, em 2010, quando eu entrei na seleção, foi no ano em Curitiba, no Campeonato Mundial, teve aí o Sansei Nelson colocou, né? Teve acompanhamento de psicólogo, acompanhamento de personal, né? No caso, os professores de educação física, nutricionista, e eu lembro até o que acontece. A gente foi para uma chácara que o Sansei Roberto arranjou para a gente, que era vegetariana, né? Vegana. E daí eles não serviam carne. O atleta, um monte de ogro treinando e não vai comer carne, um animal, vai lutar. Aí os nutricionistas colocaram lá que tinha que ter. Eles compraram a chácara lá, o pessoal que fez, foram comprar carne especialmente só para a seleção brasileira. A gente teve um desempenho com alimentação, como o Nelson Góes falou, a gente teve um suporte da alimentação, onde você conseguia, quando você estava para o treino, você já estava revigorado, você tinha comido bem, você tinha se alimentado, tinha descansado bem, a gente manhã, almoça, sem não esquecer de falar, a gente dorme até uma certa hora para descansar, para poder render no treino da tarde. Então, assim, esse acompanhamento faz o teu nível de respostas e percepção do teu karatê é exorbitante, assim. Porque, igual quando eu disse, você volta para a tua academia, depois de um acompanhamento desse de uma semana, treinando com os melhores do Brasil, um acompanhamento multidisciplinar. Quando chega na tua academia, você fala assim, meu Deus, né? Mas é aí que você tem que voltar para o teu treinamento e lembrar que aquilo lá passou, foi um desafio e você volta a treinar novamente. Eu tive uma lesão no começo de 2018 nas minhas costas, né? E eu acabei cedendo um pouco o peso, daí tive que fazer para retornar, tratamento, tudo, fisioterapia, né? E daí voltei a fazer acompanhamento físico, né, com personal, amigo do Sansei Nelson, já treinou o Sansei Nelson, o Wagner Mendes, né? Wagner, né? Já treinou o Sansei Nelson na época que ele competia. Compete ainda, né, Sansei? Mas alguns anos atrás, o Robin... Ele foi meu preparador físico. Treinar com ele, para fazer fortalecimento, para poder voltar com... Porque eu fazia um treinamento um pouco mais pesado, eu não conseguia no outro dia estar andando, trabalhando normal. Então, voltei a fazer esse acompanhamento com ele. Logo em seguida, consegui fechar outras parcerias com fisioterapeuta e nutricionista. Então, assim, no ano de 2018, no caso, consegui fazer esse acompanhamento inteiro. Logo depois de lesão, fui para o Campeonato Sul-Sudeste, onde tive um bom resultado, né? Aí voltei, Campeonato Brasileiro, fui campeão de Fukuoka. Aí ganhei Campeonato Pan-Americano em Curitiba, Copa Nishiyama, né? Então, esse desempenho, eu notei muito o resultado quando eu chegava depois da competição e eu ainda estava inteiro, né? Que alguns anos anteriores eu competia e chegava até um certo nível da competição, digamos, semifinal, às vezes perdia ou ia para a final. Quando eu acabava o campeonato, eu estava destruído. Mesmo com a idade mais novo, eu chegava no final do campeonato, só queria ir para casa, descansar. Então, assim, físico, alimentação, preparamento de personal, né? Então, chega no teu nível, o Buzi sempre falou isso. Quando a gente chega no nível ali dos 4 finalistas de uma competição, é um quezinho a mais que faz você ser campeão, não, porque os 4 estão muito páreos, são de um nível muito já alto que chegaram no final da competição. É isso aqui para você ganhar deles. Uma preparação física, uma alimentação, uma fisioterapeuta, um psicólogo, é o que faz a diferença de você ser o campeão ou você ficar em segundo, ficar em terceiro. Então, assim, tem que ter para você conseguir responder em alto nível, chegar na seleção brasileira, responder em alto nível. Então, assim, eu acredito que tem que ter sempre isso. Realmente, como a gente, Sansei Nelson Góes lá atrás falou sobre longevidade, se você não trabalhar isso, mesmo o karatê tradicional sendo de uma maneira mais não tão
prejudicial, porque treinamento de alto rendimento, né, acaba te lesionando, quadril, joelho, tudo. Você tem que ter essa preparação de fortalecimento físico, em alimentação de nutricionista, para você ter essa longevidade, né? Conseguir ficar bastante tempo competindo ou até mesmo treinando há bastante tempo, porque senão acaba acontecendo as lesões, né? A gente tem isso, assim, o Nelson falou aí de alguns colegas que competem aí, assim, Nelson Santos é um. A gente tem outro aí, o Seizanca. Eu acho que é o mais a atividade de atleta, competição que eu conheço na vida. Eu sou Seizanca, né? Competindo em alto rendimento com a gente, alto nível, chega nas finais, ganha, né? Então, assim, isso é muito importante, a preparação física, acompanhamento psicólogo e nutricional, né? Então, é essencial para ter um bom desenvolvimento no rendimento. Beleza, Jean. Eu acho que a gente consegue aí amarrar o assunto em relação à performance de atletas em competições a partir do que foi exposto aqui. Nós estamos chegando ao final da nossa roda de conversa hoje. Eu fiz num formato diferente, onde eu dei a cada convidado um pedacinho do tema, onde ele precisa abordar um pouco a sua experiência, tá certo? Fiz diferente das outras vezes, onde todos respondiam sobre a mesma coisa. Agora eu quis dar uma dinâmica diferenciada. E para fechar essa roda de conversa, eu queria pedir a cada um que, se tivesse uma pequena história interessante do seu tempo de atleta, do seu tempo de técnico, que pudesse nos contar. Uma história rápida, para depois a gente encerrar a nossa roda de conversa. Professor Nelson Santos, eu tenho uma história boa para contar para a gente aí da seleção. O senhor disse que tinha alguma coisa que, história de seleção, é na seleção, mas deve ter alguma coisa aí que o senhor possa contar. Você, desculpa, eu não entendi. Eu estou pedindo o seguinte: tem alguma história interessante da época de técnico ou de atleta que pudesse contar para a gente? Assim, bom, eu vou contar a época a primeira vez que eu fui convocado para a seleção brasileira, né, de como, né, atleta, né, que foi uma preparação muito complicada, né, e meu professor, meu sensei, não queria, não gostava de competição, ele não queria que eu fosse a seleção brasileira, mas fui convocado e comecei meu treinamento, né, com o sensei Gilberto, né, o Gilberto me ajudou na parte técnica também. O meu sensei, eu ia lá treinava, né, treinava carteira, não podia nem falar, né, da seleção de competição. Ele era bravo, homem, é bravo. É um cearense bravo. E daí eu comecei, eu conheci o Neto, né, que é o profissional de educação física, o Gilberto me apresentou, ele falou, Neto, faz a preparação do Nelson, tem um mês para se preparar, para preparar ele tem que viajar para São Paulo, vai ficar um mês treinando na seleção brasileira lá. E eu fui o único atleta, né, do Paraná, né, antes foi o Palu, foi a Jordana, né, o Palu, o Carolo, Ceci Carolo, né, e o Christian Maldonato, eu fui o quinto, né, isso mesmo, né, para a seleção brasileira, sempre ia um atleta do Paraná só. Tá, daí começou o treinamento físico. E eu só podia treinar no horário de meio-dia, né, o físico. Eu treinava, eu ia trabalhar, fazer minhas coisas, e eu ia daqui até Curitiba treinar, né, lá no Tarumã, no ginásio do Tarumã, treinar o físico neto lá. E um dia, né, numa segunda-feira, eu saí atrasado, não me alimentei direito, nada. Daí cheguei lá, eu só treino, subir morro, descer morro, e barranco, e roda. Daí comecei a passar mal, isso aí, eu tinha feito uns 20 dias já o treinamento, assim, já estava quase 20 dias de treinamento físico, e comecei a passar mal, e eu falei, eu não aguento mais, eu vou embora. Daí o Neto falou, não, você vai desistir agora na metade do caminho? Você vai desistir? Você não quer mais isso? Você tem que ver se você quer isso ou não. Daí eu falei, olha o tanto que você passou aí, cara, né? Eu falei, eu vou, eu quero. E meio vomitando e passando mal, mas fiz o treinamento todo.
Rapaz, isso era na segunda-feira. O Jean sabe bem disso, na segunda-feira na academia o negócio esquenta. Daí cheguei na academia, né, fui para casa, né, tal. Daí o treinamento era 7 horas. Cheguei na academia, tava Buzi, tava uma galera lá, né? Daí o Cecílio, Nelson, hoje é o teste, vamos ver se está pronto para ir para, né, a seleção. Aí começou o treinamento técnico, né? Aguentei o treino, foi sempre o Buzi frente a frente, pau fechando ali, tendo forte. Eu falei, não, vou aguentar, vou até o fim. Né? Daí acabou o treino, daí dispensou todo mundo, fica Buzi. Daí ficou o Cecílio Gilberto e o Neto sentado no banquinho lá observando. Aí, comitê. Rapaz, aí pau, lá, sobrevivi lá do bus lá e, né, saí, né? E o Cecílio Gilberto e o Neto ali observando para ver se eu estava pronto fisicamente, né? Porque tecnicamente, né? O Bata fala, não precisa chegar bom tecnicamente, tem que chegar bem fisicamente. Daí aguentei lá o treino lá, daí o Neto falou, não, você está pronto, tá pronto. Eu falei, nossa, né? Tá. Daí depois desse dia o treinamento físico ficou mais apertado, eu, né, fui firme, comecei a me cuidar, né, cuidar da alimentação, né, levei uma mijada do Neto, falou, você tem que comer, cara. Mas aquele dia não deu temendo na correria. Ok, resumindo, cheguei na seleção brasileira, né, na casa do irmão do Cecílio Watanabe, em São Paulo, tá toda a seleção reunida lá. Daí entrei assim, ele olhou para mim assim, Cecílio Watanabe, quem é você? Eu falei, eu sou o Nelson, do Paraná. Mais um do Paraná? Pode ir embora. Não quero ninguém do Paraná. Eu falei, nossa, Zé, aqui é a carta de convocação. Daí pode ir embora. Não, Zé, eu não vou embora. Eu vim aqui para treinar, vim aqui para aprender karatê, né, com você. Ele olhou para mim, olhou de cima e embaixo. Assim, tá bom, arruma um canto aí e vai dormir. Eu, né, e resumindo aí, né, eu aprendi, né, nesse dia aí, né, aprendi o treinamento, com esse treinamento, nunca desistir, né, mesmo nos obstáculos, né, que vai acontecer, que está na tua frente, você tem que, né, alcançar o seu objetivo. Você quer aquilo, você vai, né, e luta e consegue. Então eu peguei isso aí como exemplo. O Neto não deixou de desistir. Eu ia desistir, né, não aguentava mais daqui, né, da minha casa até Curitiba todo dia treinar, de segunda a sábado, né? E 20 dias de treino já não estava mais aguentando, estava estafado, cansado, tudo. Mas o Neto deu aquela, né, chacoalhada, meu professor de educação física, né, meu preparador físico, ele deu aquela chacoalhada em mim, né, e consegui, né, passar os quase 30 dias com a seleção brasileira lá, quebrando pau lá, pau todo dia, porrada, levando porrada, dando porrada e lavando kimono, né? Junto com o Lyoto, com o Shizuka, com os Kohai, lavando kimono lá e não competi em 96, tinha uma galera que não competiu, né? Mas aprendi muito karatê. Foi quase 30 dias que eu levo para minha vida até hoje, né? Mas graças aos meus colegas, né, meus treinadores antes, que não deixaram eu desistir. Né? Isso é uma história aí que é a minha primeira vez na seleção brasileira. Tem uma pergunta aqui para você. O professor Ekner Cardoso está perguntando o seguinte: se você tem alguma lembrança da Itália 2017, depois do Mundial. Não tem, não. É alguma Ekner, história. É alguma é alguma história. história. Ou você. Olha, Aquela eu quero esquecer. Depois do Mundial de 2017, eu quero esquecer essas histórias aí. Não tem boa lembrança, não. Beleza. Jean, você enquanto atleta aí, o que é que você tem para contar aí de uma história legal, uma coisa, uma vivência? Então,
uma vivência que eu tenho, assim, que eu, igual o Nelson acabou de falar, assim, uma experiência de superação. Foi em 2013, um ano que eu treinei muito, 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 muito. Não tinha um horário para trabalhar, para treinar de noite, e eu treinava com a equipe aqui da seleção do Paraná, né? Eu, o Buzzi e o Ruiter, né? A gente treinava às 6 horas da manhã na Academia Budidar, lá com o C. Gilberto. Então, a gente treinava pelo menos 2 a 3 vezes na semana. E assim, como meu filho, e meu filho, eu não tinha ninguém para deixar ele às 6 horas da manhã, não tinha ninguém para cuidar, eu acordava ele 6 horas da manhã, coitado, meu filho. E aqui no Paraná, em Curitiba, é frio, né? E no inverno, a gente treinando, eu acordava ele tinha 4 anos. Eu acordava ele, enrolava na coberta, levava ele na Academia Budidharma. Daí a gente treinava lá amanhã, saía de lá 7h30 da manhã, daí eu chamava ele, dava café e levava ele para a escola, né? Então, assim, foi um ano que a gente fez isso, e eu lembro que um dia chegou meu filho, chegou de manhã, olhou para mim assim, né? Ele levou uma madeira para ele, ele olhou para mim bem assim, pai, não, você vai ser campeão. Eu disse, filho, você falando desse jeito, eu tenho que ser campeão. E graças a Deus, naquele ano a gente disputou o campeonato em Porto Alegre, a gente foi campeão de kata, né? Kata equipe. A primeira vez que o Paraná foi campeão de kata, né? De karatê, de kata equipe, a gente nunca tinha sido campeão, foi campeão, e a gente foi campeão de comitê equipe também. Até com o filho de Sensei Nelson lá, a equipe era eu, o Buzzi, o Ruiter e o Binho, né? O Clebinho, a gente foi campeão, né? Então, eu tenho essa história que me marca, né? E muito porque eu levar meu filho, né? Hoje ele treina karatê, ele é faixa verde, né? Tem 10 anos, mas eu levar meu filho, fazer sacrifício, e ele chegar para mim e perguntar isso, então assim, é mais do que dever, né? Eu tirando ele de manhã cedo, onde tinha geada aqui, né? Cedo da manhã, às vezes 3 graus, eu levar ele enrolado para a gente treinar. Ele, digamos assim, o Buzzi, eles falaram assim que o Piá foi nosso amuleto, porque a gente nunca tinha ganhado. Assim, Nelson fez equipe muito antes de mim, não foi, Sensei? A gente nunca ganhou. Aquele ano foi o único ano que a gente ganhou com a equipe, né? O brasileiro. Então, assim, essa história me marca muito. E a partir desse momento, eu acredito que, assim, esse sacrifício que a gente faz, você tem que estar disposto a fazer, e você saber que você está fazendo isso e não desistir no caminho, como o Sensei Nelson também falou. É o sacrifício que a gente faz da vida, porque a gente ama e a gente gosta disso, né? Eu podia estar em casa com meu filho, eu dar desculpa, não vou treinar, tenho meu filho aqui, pequeno, não posso, não tenho tempo para treinar. Vocês não podem, eu podia à noite, eles não podiam, eu trabalho, né? Então a gente acabou treinando de manhã, mas sem desculpa, fazendo o que eu gosto, o que eu amo. Então isso gerou um grande resultado, né? E foi uma evolução muito grande para mim esse ano, e eu sempre me dedico, a partir desse ano, me dedico muito ao karatê, e graças a Deus eu levo meu filho para treinar e ele gosta, e sempre está aí. E ele não esquece, não esquecer. Beleza, beleza. Professor Nelson Góes, para fechar essa última parte, uma história pitoresca aí. As histórias pitorescas não podem, né, sair. Mas esportivamente teve 2 instantes, né? Um como atleta e um como treinador. Como atleta foi a primeira vez que eu fui convocado para a seleção do meu estado, né? Que foi em 1987. Só existia, a Bahia não tinha karatê-do tradicional, só existia uma federação. E eu muito novo, eu tinha 19 anos naquela oportunidade, fui para os treinamentos duraram uns 3 meses, e obviamente que eu não fui convocado para o treinamento, né? Era um jovem que estava chegando à categoria adulta, eu tinha 1 ano e meio, e cada clube poderia enviar até 2 atletas que não foram convocados para participar dos treinamentos. E o mestre Veiga, que era o meu professor naquela oportunidade, falou: se você quer ir,
você não vai ser convocado, que é lógico, porque você está chegando agora. Eu falei, não, mestre, eu quero ir. E foi o primeiro ano que o professor Sérgio Bastos foi treinador. Eu não conhecia pessoalmente Serginho, né? Eu via ele competindo, né? Aí cheguei lá, já tinha aquele pessoal que pertencia à Seleção Baiana há muitos anos, Enobaldo. Eu tive o privilégio também de participar com o professor Eckner, ainda na Seleção Baiana como atleta. E eu participei desses treinamentos e chegou no último dia do treino, fui na academia do professor Sérgio, que era uma academia no bairro do Rio Vermelho, era uma academia com um dojo, não sei se é que eu alcançou, um dojo estreito. Um corredor. Estava meio apertado, o comitê ali ele ficava muito contato. Você não tinha como ir para trás, não. Ele fez uma seletiva nesse dia, dizendo que era o último dia que ia ter a convocação, e eu, quando acabou o treino, que fez o cumprimento, eu fui agradecer a ele por ter permitido de eu ter participado daqueles 3 meses. Ele falou, não, você está convocado. Eu falei, eu estou convocado? Ele falou, você está convocado. Aí eu e Cláudio Rodrigues, e o próprio Arthur também, participou desse grupo, Arthur Rego. E aí a gente foi para o Campeonato Norte-Nordeste, a Bahia venceu esse campeonato, então isso aí marcou bastante. Em 88, 89, eu ainda fiquei na Seleção Baiana e só vim para o tradicional em 1990, embora o tradicional tenha sido fundado na Bahia em 88. Até por conta de seleção, eu permaneci naquela batida. E o outro momento que eu achei também muito legal foi em 2015, quando eu fui técnico da equipe masculina e feminina de comitê adulto. E a equipe feminina, por exemplo, estava no primeiro ano em que Lélia não participou. E quem entrou no lugar foi Letícia, que era uma garota no seu primeiro ano da categoria adulto, né? Então, tinha um certo receio, minha amiga Dinalva, que eu acho que está aí assistindo, preocupada, mas elas foram muito bem, a equipe foi ela com Martina e com Jamile, acho que Jamile hoje treina no Paraná, e elas venceram a competição sem tomar um único vazare. E a equipe masculina também venceu. Então foram dois instantes assim que eu achei bastante legais, em 2 momentos completamente diferentes da minha vida. Eu com 19 anos, o outro há 5 anos atrás, eu já tinha sido presidente da federação. Eu acho que eu acumulava, se não me engano, nessa época, o cargo de diretor técnico e técnico. O presidente era o professor Eckner naquela oportunidade, e o professor Zé Carlos era o treinador de Catai e de Embu. Eu e Zé Carlos somos do mesmo clube de infância, nós fomos alunos do mesmo professor e nos conhecemos desde muito jovens. Então, o Catai e o comitê, não sei se é que participou dos treinamentos ou participou e precisou se ausentar, mas o Catai, o comitê e o Embu era sempre um treinamento muito junto, muito próximo, a gente não fazia muita distinção e deu resultado. Então, esses 2 instantes, embora distintos quanto à minha maturidade e nas funções, mas eles conseguiram marcar assim como uma coisa positiva. Ótimo. Então, senhores, a gente vai chegando ao final. As histórias foram interessantes. Eu acho que nós aprendemos também com as histórias, né? Elas revelam quem nós somos e mostram às pessoas a experiência que tivemos e fazem que as pessoas nos respeitem um pouco mais, que conhecem nossa história, nossa vida, nosso sacrifício para estarmos onde nós estamos nesse momento. Então, eu agradeço a presença dos 3, em nome do nosso presidente Sérgio Bastos, em nome também de Martina, enquanto diretora de eventos, tá certo? Foi um prazer estar com todos aqui. Gostaria que agora os 3, cada um no seu momento, desse as suas palavras finais, professor Nelson Góes, depois professor Nelson Santos e, por fim, Jean, tá certo? E aí eu me despeço do público, então, por favor. Professor Nelson Agradecer, a você pelo convite, agradecer a CBKT, em nome do professor Sérgio Bastos, pela confiança que deposita, ao professor Nelson Santi e ao professor Jean, pelo esse convívio bastante salutar e enriquecedor. Agradecer aos que estão assistindo a live, em especial o professor Eckner, que é uma das minhas referências e que a gente encontrou um tempinho para treinar toda sexta-feira, a gente consegue treinar junto. O professor Sérgio já foi algumas vezes.
O professor Arthur já apareceu por lá. Um abraço a Carlos Bastos, que é irmão do professor Sérgio, que está também acompanhando aí. Era um adversário meu da época de competição, mas mantemos uma relação sempre próxima. A Dinalva, que eu vi que está no grupo, a Letícia, a família Bastos, que eu sei que está sempre colada, e a todos que estão assistindo, de todos os estados, deixar uma mensagem positiva, que a CBKT espera o mais rápido possível estar próximo a vocês, que estejamos juntos, dando sequência ao trabalho que sempre foi feito, buscando, de degrau em degrau, elevar mais ainda o nome da nossa instituição. E deixar também aqui um posicionamento, com certeza, de grande alegria para todos nós, que foi o restabelecimento muito rápido do nosso Shihan Tasuke Watanabe, uma pessoa que nos ensina de perto e nos ensina à distância como é ser forte, como é superar obstáculos, como é ter tenacidade, como é enfrentar os desafios da vida, como é suplantar o inimigo que está à sua frente e como é suplantar um inimigo invisível que está por dentro, que de forma covarde tenta nos destruir, e ele sempre muito firme, muito positivo, está conseguindo, graças a Deus, superar esses obstáculos e nos ensinando uma maneira de viver com força, com determinação e traduzindo essas coisas assim de forma muito positiva para todos nós que vivenciamos o karatê do tradicional e que temos no Shihan Watanabe o nosso líder técnico nesse momento. Um grande abraço a todos. Os Professor Nelson Santos, suas últimas palavras. Microfone. Não, tá desligado. Isso. Agora. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer ao CCI Nelson Góes, né? O CCI Jean, né? Foi muito aprendizado hoje, né? Nossa, aprendi muito. Agradecer a CBKT, né? E toda a sua diretoria, né? Pelo que está fazendo, pelo karatê do tradicional do Brasil, né? Tá levando, né? Com muita clareza, né? Muita assim, dedicação, né? Ao desenvolvimento, né? Do karatê do tradicional do Brasil. Então, parabéns, né? A equipe toda aí da CBKT, né? E agradecer, né, a todos que estão aí acompanhando a entrevista e agradecer a Dalva, tá aí, né? A manhinha sempre incentivando, né? Ela é uma grande amiga aí, sempre me ajudando junto à seleção aí. Nossa, em 2012 foi uma mãezona para todos nós lá, né, na Polônia. Se não fosse ela, eu estava perdido. Ela me ajudou muito lá com os atletas, né, júnior juvenil, né? Não tenho muito a agradecer a ela. Eu sou muito grato por tudo que ela fez, né, pela seleção, por mim, lá na Polônia. Obrigado mesmo, manhã. E agradecer, né, ao Sensei Watanabe, né, que tudo que ele me ensinou, tudo que ele tem para ensinar para nós, né, aprendi muito com ele, tenho certeza que vou aprender muito ainda, né? Agradecer o Zanca aí, que sempre está na seleção, sempre pronto a ensinar, ajudar os atletas, né? Sempre disposto a tudo ali, bem comprometido mesmo com a seleção brasileira. E agradecer, né, essa seleção, essa seleção brasileira, né, que cada vez que a gente se junta aí, é muito aprendizado, né, aprendo muito com eles. E conhecer, né, cada um, né, foi uma grande honra e muito gratificante para mim, né? Sempre vou ser grato, sempre vou agradecer isso daí, né, por aprender com vocês, né, cada vez mais. Muito obrigado aí. E só quero dizer a vocês, né, que continue firme, né? Esse ano foi meio conturbado, né? Está sendo conturbado um pouco, mas eu tenho certeza que 2001 vai ser diferente, né? Vai ser um ano produtivo, né?
e de grandes vitórias, né? Não só em competição, mas sim pessoal, né? Que esse ano 2020 vamos esquecer, né? Que 2001 vai ser muito vitorioso para todos nós em todo sentido, tá? E só quero dizer uma frase que a gente sempre fala aí na seleção, né? Que juntos, né? Somos mais fortes, né? A união faz a força, tá? Muito obrigado, Nelson Santos. Jean, suas últimas palavras. Então, gostaria de agradecer essa oportunidade, né? De estar aqui com grandes nomes aqui do Karatê, né? O Nelson Santos, que eu conheço desde criança, né? Esse Nelson Goss, que não tenho tanto contato, a gente nunca conversou, só de longe já vi, mas é um prazer estar participando dessa roda de conversa com você, a sua experiência, obrigado pelos ensinamentos, né? Assim, Nelson, aqui eu sempre estou do lado e aprendo desde criança e vou continuar aprendendo, vou participar. Me ajudou muito, muito mesmo como atleta, como ele foi técnico, além agora quando ele não está mais como técnico, mas geralmente nas competições sempre me conselhos. Agradeço muito essa oportunidade de estar participando com vocês. Eu, como mais novo, né, aqui tenho muito que aprender, aprendi muito. Tá? Agradeço toda a equipe técnica da CBKT que tem realizado esse projeto. É muito importante isso, a gente conseguir conversar e disseminar as nossas vivências do karatê tradicional. Que não é só, como a gente falou, a competição, mas o Budô é a forma de viver, né? Agradeço sempre as oportunidades de estar junto com a seleção brasileira. É uma família para mim. Espero que todos da seleção, da nossa família do Brasil estejam bem, que todos os familiares estejam bem. Espero logo estar com vocês novamente o ano que vem. E agradeço também a Martina, que veio conversando comigo a respeito disso, né? Não pôde estar presente, mas é uma colega minha e a gente sempre se deu bem desde o começo da seleção brasileira, ela sempre ajudou bastante, tá? Só quero agradecer, né? E até a próxima conversa. Muito obrigado a todos. Dinalva agradece bastante também, tem saudade, viu, Nelson Santos? Tem saudade. E Nelson Góes, ela falou que realmente ela ficou preocupada por colocar a Letícia, mas que no fim tudo deu certo, o resultado foi positivo. Gente, muito obrigado. Chegamos ao fim de mais uma roda de conversa, uma proposta para aproximar aqueles que amam o karatê tradicional no Brasil, aqueles que treinam, né, e têm o karatê enquanto vida, enquanto desenvolvimento pessoal. E esse momento é para que a gente possa, de fato, como o Jean falou, trocar informações, aprender, desenvolver. E nesse momento de pandemia, foi a forma que nós encontramos para manter a quentura dessa água aí que nos envolve, tá certo? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês que estão assistindo aí essa roda de conversa e até a próxima. Valeu.